E vocês que vêm acompanhando a nossa conversa até agora, tenho certeza que querem saber, então, como navegar por esse mar de preocupações com a nossa saúde mental. Bom, nós temos algumas novidades. Uma é que está famosa no momento, NR1. Jorge, explica pra gente o que é a NR1, qual é o impacto dela na nossa vida laboral. Esse marco regulatório, que é uma revisão, não é? Ele tem uma motivação que me parece muito nobre, que é contribuir no sentido de que o espaço de trabalho se constitua como espaço de trabalho mais saudável, mais humanizado, mais respeitoso às condições de trabalho e ao trabalhador. Então, isso é a motivação. Eu sou testemunha disso. Vários agentes, vários atores que estiveram envolvidos com isso foram exatamente manifestaram que essa foi a motivação central dessa revisão, desse enquadre regulatório da atividade de trabalho no Brasil. Então, isso é algo que me parece muito importante. No bojo dessa iniciativa, há uma novidade importante, que é o esforço de verificação, de criar ferramentas de fiscalização, de verificação, de reconhecimento, de acreditação de empresas com situação diferente em termos de oferecer um contexto de trabalho saudável, adoecedor, intermediário e assim por diante. Então surgiu, por dentro de um projeto de lei que foi recentemente aprovado, essa novidade nesse quadro regulatório. Trocando em miúdos, para quem não está muito inteirado com a situação, as empresas poderão obter um selo de acreditação, como se diz tecnicamente, de que elas são empresas que cuidam desses aspectos relacionados ao clima organizacional, ao contexto organizacional, à saúde e ao respeito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, as empresas poderão passar por esse processo. Eu, claramente, assim, honestamente, abertamente, falo aqui da minha esperança e do meu receio. A minha esperança é que isso efetivamente contribua, que isso seja uma forma concreta de lidar com essas situações, que muitas vezes são recomendações abstratas. Olha, vamos cuidar. Então, se dê um passo concreto nessa direção, que é esse caminho de verificação, de ferramenta de fiscalização e de reconhecimento. Essa é a minha esperança. É, É por isso que eu torço. A questão é que antes se preocupava mais com as questões físicas, ambientais, e agora vai se preocupar também com a saúde mental dessas pessoas que trabalham. Então, empresas que apoiam o cuidado também com a saúde mental e emocional, com essa parte do bem-estar. Exatamente. Então, se passou dessas coisas mais que eu chamei antes no bloco anterior de externas, concretizáveis, objetiváveis, para coisas mais relacionadas a aspectos da cultura, do dia a dia, das formas de relação e assim por diante. Agora, o receio. O receio é que isso abra espaço para um processo apenas burocrático, um processo em que as pessoas terão caminhos com a ajuda até de alguns, entre aspas, especialistas, para simplesmente obter aquela homologação como algo de mais um padrão de excelência em meio a tantos que estão postos, mas que seja alguma coisa do domínio de uma maquiagem, do domínio de um aspecto que fica somente na superfície e que de fato satisfaz determinadas condições que permitem que a empresa, inclusive, obtenha alguns benefícios e que, na prática, concretamente, se avance pouco, a não ser em termos de mais uma medida burocrática que nasceu com boas intenções, mas que não logrou aquilo que ela pensava lograr. Trocando em miúdos, a esperança é que se objetive e o receio é que essa objetivação se perca nos desvãos da burocracia e do não atingimento das coisas mais importantes, que fiquem nas rotinas, que fiquem em determinados tipos de iniciativas do tipo fez isso, então ganha um ponto, fez aquilo, ganha mais um ponto, então o mínimo de ponto obtém, e isso isso pode dá a impressão de que algumas coisas foram obtidas, mas na prática é como se diz naquele filme famoso O Leopardo, um personagem diz assim, é preciso às vezes mudar para que tudo fique como estava antes. Então, o meu receio é que seja mais uma vez uma forma de propor mudanças para que tudo fique como estava antes. Que seja um plano que não se siga, ou que seja um plano, vamos fazer as coisas mais fáceis, mais baratas, só para pontuar mesmo,
ou para que profissionais que não são da área de saúde do trabalho, que não têm uma relação com aquela profissão, com aquele gênero de trabalho, com aquele coletivo, não saibam o que aplicar, o que é importante para aquela população. Seria essa a sua preocupação? Seria essa a minha preocupação, exatamente. Bianca, e aí a gente também se preocupa com isso no contexto que a gente tem discutido da medicina veterinária. Você percebe que tem esse risco de pessoas que não tenham ou tenham a preparação metodológica, mas não tenham o conhecimento do contexto da medicina veterinária, ou tenham conhecimento do contexto, mas não tenham a preparação técnica, tentarem unir as coisas e não sair no resultado? Com certeza, isso já acontece, né? Mesmo antes de NR1, de lei de saúde mental, enfim, isso já vinha acontecendo. Tem os dois riscos que a gente está falando, assim, e as duas coisas já acontecem, de clínicas, hospitais veterinários ou empresas em geral quererem vender a imagem de que se preocupam com os seus colaboradores, de que compraram essa causa de saúde mental. E na prática, na realidade, no dia a dia, a gente não vê isso, né? O famoso tá no papel, mas ali no dia a dia do colaborador isso não existe. Faz uma brincadeira, uma piada interna, às vezes assim, é o famoso colocar uma mesinha de ping-pong na empresa e falar que agora você cuida, chamar uma psicóloga uma vez por ano e falar que você cuida dos seus colaboradores, mas, né, como que está realmente a estrutura desse trabalho e coisas que são muito mais, deveriam ser muito mais valorizadas, enfim. Então, isso já acontece, já tem esse risco de até se intensificar. E a segunda pergunta, assim, Ingrid, de profissionais que não são formados em psicologia, não são psicólogos, ou assim como também não têm pelo menos um mínimo conhecimento da área da medicina veterinária. Porque eu acho isso importante. Aqui a gente está falando do veterinário, mas o mesmo serve para outras profissões também. Né? Se, por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura e eu vou chamar um psicólogo para vir trabalhar com a equipe, fazer uma avaliação de riscos psicossociais e assim por diante, eu acho importante, às vezes, eu procurar um psicólogo que já tenha, de alguma forma, alguma experiência que seja na área. Às vezes não tem nessa profissão, mas na área. E aí a gente volta o mesmo exemplo para a medicina veterinária. Porque a gente precisa entender um pouco mais da realidade desses colaboradores, desses médicos veterinários, da profissão em si, né? Já vi vários veterinários falando sobre isso, de terem tido contato com psicólogos e terem se frustrado, porque não conheciam nada sobre a profissão da medicina veterinária e assim, digamos que complica, né? Deixa mais difícil assim, o trabalho ali. Às vezes não se sentem acolhidos ou essas demandas mais específicas não são percebidas. E aí, nessa complementação, pegando exatamente um exemplo muito contundente, muito ilustrativo que Bianca trouxe, de põe uma mesa de ping-pong ou, sabe, chama o psicólogo ou psicóloga uma vez ao ano, uma vez por semestre, por chamar, e o que caracteriza a homologação é o chamar, ter chamado, quantas vezes chamou. Então, que são coisas, é aí que passa a linha que divide o burocrático do efetivo. Chamar ou colocar uma máquina de café ou colocar um ambiente de desestressamento. Isso tem o seu valor e por si tem. Café é excelente, todos nós gostamos. A questão exatamente em que medida isso vai ao cerne de aspectos do funcionamento da organização. E, nesse sentido, eu deixaria registrado 2 pontos que me parecem cruciais. Que esse procedimento de homologação, ele não se restrinja a computar essas coisas concretas e contáveis e, portanto, fáceis, do tipo quantas vezes fez isso, quantas vezes chamou, mas que tenha a possibilidade de uma observação mais direta do contexto de trabalho ele próprio. E no bojo dessa observação, a interlocução com os próprios trabalhadores, em relação ao que está se passando. Então, ao invés de coisas concretas que, repito, têm o seu interesse, não se limitar a elas, porque aí se corre o risco, mais uma vez, como Bianca mencionou, de algo que está no papel, mas que não repercute na dinâmica real da organização. Então, talvez seja o caso da gente entender que a NR1, essa norma, essa possibilidade de certificação ou qualquer ação que a gente faça nesse sentido, não é simplesmente uma obrigação
que a gente possa ter, mas é um investimento. Primeiro, um investimento nas pessoas, que são o maior ativo de qualquer empresa, né, de qualquer profissão. Que você tem de diferencial é o que você faz e que outro não faria. Então, investir nas pessoas que estão com você na sua empresa. Agora, investimento a gente quer retorno. O retorno que a gente quer não é marcar um pontinho aqui e ter uma dedução ali. O retorno real que a gente deve esperar é que os nossos colaboradores, que os nossos colegas realmente se sintam vistos, trabalhem melhor, adoeçam menos, tenham uma vida melhor global, no trabalho e em casa. Acho que se a gente conseguir isso, a gente vai para onde foi a intenção. Uma última observação, ela diz respeito a que instância vai fazer essa homologação. Isso é algo que tem a ver com instâncias de controle do trabalho prescrito, como o sistema conselho, como órgãos vinculados aos ministérios relacionados a isso, porque vai haver também, a lei prevê, o reconhecimento daquelas instâncias que vão homologar, aquelas instâncias que vão justamente fornecer o selo de qualidade. Elas merecem cuidado, elas merecem atenção, elas merecem uma diretriz específica. Específica, cuidadosa. E é importante trazer de novo, né, nessa conversa, sistema conselho, qual é o nosso papel, o que é que a gente pode fazer. Então a gente tem que entender que tem instâncias, a gente tem instâncias de normatização do trabalho, a gente tem instâncias de fiscalização do trabalho, que são superiores, a gente tem instâncias de organização daquele gênero profissional, então cada profissão vai tendo o seu conselho que normatiza, que dá aquelas diretrizes que servem como parâmetro, que ajudam na nossa saúde mental, de saber o que nós devemos fazer, como devemos fazer, até onde devemos fazer. Então isso já nos protege. Temos as instâncias de ir lá conversar com essas trabalhistas, que é buscar as questões contratuais, enfim, isso a gente está falando de sindicato, não está falando de conselho, mas todos esses atores, todos esses elementos precisam conversar. E, como conselho, a gente consegue, pelo menos, estender e ser um lugar para que o profissional encontre informação sobre tudo isso. Encontre essa informação de saber onde buscar auxílio para os seus problemas trabalhistas, que a gente sabe que grande parte dos problemas de saúde mental do médico veterinário, do zootecnista hoje é a insegurança nas questões trabalhistas. O conselho não tem como agir nisso, mas pode ser um lugar em que a gente converse sobre. A gente sabe que o conselho não pode fornecer tratamento individualizado para a questão da saúde mental ou qualquer outra questão, mas pode ser um lugar onde a gente converse sobre. O conselho não pode ir lá dizer como cada um vai tocar a sua vida pessoal ou a sua empresa, mas pode ajudar a criar esses parâmetros. Por quê? Tendo esse alinhamento geral, permite que o indivíduo exerça a sua subjetividade, a sua individualidade, o seu toque pessoal. Eu acho que a gente pode falar que pode ser um mecanismo de validação, porque às vezes pode parecer pouco, se você olhar de um primeiro momento, mas hoje em dia as pessoas estão precisando muito justamente o quê? Que as suas dores, que os seus sofrimentos sejam validados. Muitas vezes nas nossas conversas que sejam individuais no dia a dia, a gente não consegue ajudar as pessoas. Mas só de a gente ouvir e falar que aquela sensação, aquele sentimento tem uma validação, isso já é um grande passo assim para quem está precisando ser ajudado. Então eu acho que o conselho inclusive pode e está fazendo isso quando fala a gente reconhece esse sofrimento. A gente está aqui conversando sobre esse tema num podcast no Conselho Federal e estamos abertos inclusive para mais temas e discussões como essa. Então eu acho que o que o indivíduo está precisando muito hoje em dia também dessa validação e dessa sensação de pertencimento. Como o Jorge falou antes, esse sofrimento não é só meu, ele é nosso. Eu não estou sozinho. Né? A famosa campanha de Você Não Está Sozinho, ela serve para muitos temas. E nós não temos que nos confinar a esse sofrimento, mas juntos buscar uma maneira de conviver com esse contexto que nós temos e nos fortalecermos para, começando essa mudança, né, por nós, pelo nosso pequeno grupo, mudar para o contexto geral. Eu agradeço Bianca e Jorge por essa série de conversas que nós tivemos e espero que frutifiquem, que a gente tenha muito mais. Espero que tenha sido elucidativo para vocês que estão assistindo e seguindo e que a gente possa ter assuntos cada vez mais animados, né? Porque a gente possa começar a falar sobre como a nossa profissão evoluiu em termos de saúde mental muito em breve. Eu agradeço o convite dessa conversa tão instigante, tão pertinente e agradeço não só diretamente a Ingrid, mas ao próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária
por essa iniciativa. Perfeito, eu agradeço também, Ingrid, há alguns anos já trabalhando nessa área de saúde mental do médico veterinário, acho que eu tenho que dizer o quanto é gratificante e o quanto lá atrás eu sonhava com um momento assim que a gente estaria trazendo esse assunto para o Conselho Federal. Então, parabenizo também vocês, a gestão e você, que eu sei que estava muito levantando essa bandeira. Então, fica aqui uma gratidão, mas também um parabéns, né, por vocês estarem falando sobre isso. O Conselho Federal realmente agradece a contribuição de vocês, a gente tem crescido muito e especialmente nós temos uma diretoria bastante sensível ao tema da saúde mental. A nossa presidente, desde o início da sua gestão, apoiou o tema, apoiou a criação de uma comissão de atenção à saúde mental e nós realmente agradecemos que esse olhar esteja surgindo aqui.